Bem, muito boa tarde a todas e todos, obrigado por terem vindo. Hoje reuniu o Secretariado Nacional da UGT, tendo, depois de uma longa discussão, aprovado uma resolução, por unanimidade e aclamação, com o título Defender o compromisso para um acordo de médio prazo, valorizar a concertação social no presente e no futuro. Gostaríamos naturalmente de registrar algumas questões que para nós foram importantes nesta abordagem de hoje. Primeiro, a valorização da concertação social. Segundo, que essa valorização não podia, nem nunca foi pretensão de qualquer parceiro social, designadamente a UGT, diminuir ou pôr em causa o poder do Parlamento. O Parlamento, a Assembleia da República em Portugal, tem a prerrogativa de ser a Casa da Democracia. E, portanto, se entendermos todas as matérias que podem ser avocadas ao Parlamento, não estávamos habituados que discussões tradicionalmente ligadas à relação entre governo, patrões e trabalhadores fossem avocadas de tal forma que esvaziassem ou pusessem em causa um acordo tripartido, um compromisso tripartido alcançado em sede de concertação social. Foi a primeira vez em 33 anos que isso aconteceu e, portanto, a UGT estava no seu direito de tudo fazer, junto do Sr. Presidente da República, junto do Governo, junto dos partidos políticos e junto dos empresários, dos patrões, para tentar conseguir que o acordo se mantivesse. Julgamos que o Governo teve uma boa atuação nesta segunda fase, depois da questão do chumbo da TSU. Quando dizemos que teve uma boa atuação, podemos estar a pôr em causa também a sua atuação anterior? Não. Entendemos que o Governo, naturalmente, deveria ter contado com a possibilidade de haver alterações comportamentais ao nível de alguns partidos políticos, designadamente o PSD, porque vindo do PCP e do Bloco de Esquerda, nós sempre dissemos que a posição vinda desses dois partidos, em relação à questão da concertação social, era conhecida. São partidos que nunca valorizaram a concertação social, não valorizam o relacionamento entre os parceiros, são partidos que sempre tiveram uma postura muito própria em relação à iniciativa privada e, portanto, a UGT, inclusivamente, que fez parte da discussão na Assembleia da República como sendo ou um mordomo ou uma muleta do Governo, a UGT é o que é e devo dizer que para nós satisfaz-nos, quando vimos para a comunicação social, ser considerados como uma espinha atravessada na garganta daqueles que sempre desvalorizaram a concertação e para quem a UGT é um facto de liberdade sindical esta que foi constituída em 75 com a manifestação da Fonte Luminosa, com o acordo entre Mário Soares, Freitas do Amaral e Francisco Sá Carneiro, somos o que somos e não abdicamos da nossa gênese. Quem não está satisfeito com a nossa participação na concertação social tem duas hipóteses. Ou apraz-lhe registar a nossa intervenção e os nossos contributos, ou sai. Para nós é fundamental percebermos que, sendo outorgantes, desde o primeiro momento, de um acordo de concertação social, a UGT e as 4 confederações empresariais, não nos passa pela cabeça e não aceitamos que qualquer aditamento de entidades externas ao acordo possam dele agora vir participar e dizer de sua justiça e vir avaliá-lo. Quem outorga é quem tem que se pronunciar, porque é um aditamento que só influencia os 5 outorgantes e o Governo que fizeram parte na assinatura e no acordo de 22 de dezembro, assinado no mês de janeiro. Portanto, para nós, o assunto está muito esclarecido. A UGT participará numa discussão de um aditamento com as 4 confederações empresariais e com o Governo, com mais ninguém. Se, entretanto, alguém desejar juntar-se ao grupo, depois primeiro que o assine e depois que entre cá para dentro, que é para discutir, que é para estarmos todos ao mesmo nível, porque senão estamos a beneficiar o infrator, a beneficiar aquele que nunca assina acordos de concertação e pode vir dizer aos trabalhadores que não tem nada a ver com isto, não tem nada a ver com as matérias, não tem nada a ver com a discussão do que se está a discutir em concertação social, porque nunca suja as mãos, porque nunca está nem em acordo nem em desacordo com os compromissos obtidos em concertação. A concertação tripartida, assente nas bases da Organização Internacional do Trabalho, é para se atingirem compromissos, é para se fazerem acordos, é para se discutir e para se defender os trabalhadores e as empresas. Esta é a postura da UGT até hoje e vai continuar a ser assim. Valorizamos muito, portanto, esta posição que o Governo assumiu, que a UGT, aliás, tinha vindo a defender que se a questão da TSU fosse chumbada no Parlamento, o Governo era o responsável por apresentar uma alternativa. Foi isso que o Governo fez. É evidente que a nós nos custou, enquanto central sindical disponível para os acordos, perceber quando fomos a São Bento, durante esta semana, a reunir com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Ministro do Trabalho, e vimos a CGTP a reunir primeiro, devíamos ter, naturalmente, ser recebidos nós e os patrões, os outorgantes do acordo em primeiro lugar, e a CGTP depois. Ainda por cima, assumindo naturalmente o direito que eu tinha, que nós não contestamos, de chegar à comunicação social e dizer o que é que se passou lá dentro. Naturalmente condicionando qualquer discussão que viesse a ter lugar na reunião com o Sr. Primeiro-Ministro.
No dia seguinte, houve uma reunião ao meio-dia, portanto, na passada quinta-feira, onde a UGT esteve presente e onde demos, naturalmente, o nosso acordo, o nosso beneplácito à proposta alternativa do Governo. É uma proposta, naturalmente, que o Governo entendeu colocar, mas com a garantia de que no Parlamento tem os acordos, o apoio necessário para ela ser viabilizada, e isto, naturalmente, da parte da UGT e dos restantes parceiros empregadores, que estão habituados a fazer acordos, significa que, para o futuro, sempre que houver necessidade, mesmo no acordo de médio prazo, em constituir acordos, seja em relação à negociação coletiva, seja em relação a outra matéria qualquer, nós, naturalmente, iremos suscitar ao Governo que primeiro acorde no Parlamento uma garantia de viabilidade das medidas para elas não serem postas em causa. É evidente no atual quadro conjuntural da vida do país, a UGT não irá suscitar quaisquer alterações à forma como a concertação social existe em Portugal. Mas há países na Europa onde as decisões tomadas em acordo com o tripartido têm efeito imediato em termos legais. O que aconteceu aqui é um esvaziamento da concertação. Portanto, é um afrontamento em função de uma certa chantagem efetuada à esquerda no Parlamento e desta vez também com o beneplácito do Partido Social Democrata, que levaram a condicionar a decisão do Governo e a pôr em causa a concertação social. Bem, o que nós queremos dizer é que não está esbatida nem desfeita a relação de confiança existente da concertação. Mas, a partir de agora, cautela e caldos de galinha, cada um já sabe como é que tem que fazer. Então, nós saberemos que, a partir de agora, teremos que ter o cuidado de suscitar, enquanto o governo for um governo de minoria e que tiver dependente de apoios à esquerda para que as suas decisões políticas passem no Parlamento, teremos que cuidar de garantir que aquilo que for acordado em concertação social tem condições de viabilidade. E há muita matéria essencial. É preciso discutir a negociação coletiva, é preciso discutir a questão das portarias de extensão, é preciso discutir as matérias e a forma de combate à precariedade, é preciso que da negociação coletiva saiam consequências, seja ao nível do setor privado, seja ao nível da administração pública, e não nos podemos continuar todos a refugiar que o diálogo não tem consequências. Tem que ter consequências. Há uma matéria importante que ficou plasmada na nossa resolução e que eu queria, de uma forma muito taxativa, dizer ao país, aproveitando a vossa presença, e que agradecemos. Na UGT, nós estamos unidos à volta do mesmo projeto. Como chegou a dar corpo em algumas informações, estamos há 2 meses num congresso e eu quero enaltecer, por um lado, a forma como os trabalhadores social-democratas se comportaram na UGT defendendo e valorizando todas as nossas decisões por unanimidade, e a forma como os 3 deputados dos TSDs, em 7 discussão parlamentar, tiveram a capacidade e o discernimento de apresentar uma declaração de voto, naturalmente que vem conflituar com a posição que o Partido Social Democrata decidiu assumir, mas que, votando com disciplina de voto, assumir uma declaração onde a UGT é a razão de ser da sua decisão. E a UGT, naturalmente, respeita quem também a respeitar. Portanto, com a valorização da concertação, com a valorização do acordo de concertação social, com a necessidade encontrada e acordada com os patrões e à esquerda no Parlamento, e inclusivamente até com o CDS e eventualmente o PSD. Fica aqui uma dúvida se estará ou não estará de acordo com esta alternativa apresentada do Governo. Para a UGT é importante que a medida tivesse igual equivalência. Ora, se essa equivalência é em termos de orçamento do Estado, tem guarida e, portanto, mereceu acolhimento dos patrões, a nós também não nos levanta dificuldades em poder aceitá-la e em, naturalmente, aqui, querendo enaltecer a valorização que a concertação social tem em sociedades democráticas, em Estados de Direito democráticos e, sobretudo, em organizações como os 6 parceiros sociais, não excluindo nenhum, que umas vezes aqui desvalorizam a concertação social, mas quando há reuniões e conferências da OIT em Geneve todos os anos, vão falar em nome dos trabalhadores, tendo a possibilidade de intervir para os trabalhadores e em nome deles nas sessões das Nações Unidas, como se estivessem grandes defensores da concertação. Eu acho que há um momento para tudo e para a hipocrisia também. Portanto, foi em grande unidade, em clima de muito consenso, com grandes discussões à volta desta matéria, que nós temos que ressaltar. Termino. A forma como o Governo resolveu o problema, e bem, a forma como o Sr. Presidente da República defendeu e valorizou a concertação social, e muito bem, a quem temos que agradecer, a forma como o Partido Socialista, o CDS e, portanto, todos os partidos que são charneira da democracia portuguesa tiveram um comportamento enaltecedor para a concertação social e o grande espírito de unidade interno que, na pessoa da Presidente Lucinda Damaso, elemento da estrutura social-democrata, eu quero parabenizar de forma pública pela grande forma e pelo grande esforço que deram para a unidade da UGT a 2 meses do nosso Congresso. De uma forma muito clara, limpinho, como se diz na gíria futebolística, a UGT nunca defendeu a TSU.
A TSU foi sempre a medida encontrada, quer pelos patrões, quer pelos governos sucessivos, inclusivamente o do Dr. Passos Coelho, quando o Dr. Mota Soares era Ministro do Trabalho, para apresentar como compensação automática e mais rápida, em termos de justiça, para minimizar os efeitos da atualização do salário mínimo nacional em 2014. E, portanto, nesse sentido, a UGT, aquilo que afirmou bem, se serve, e se isto é aceito por todos, não é por nós que levantará problemas. Tem é que terem acolhimento no Orçamento de Estado e nas contas, quer da Segurança Social, quer do Orçamento de Estado. Em 2016, a questão foi recolocada e, portanto, não nos mereceu reparo, embora para nós, inclusivamente o que estava em causa até era passar do 0,75 para 1,25. Havendo da parte do governo, um governo do Partido Socialista, tendo apoios à esquerda do Bloco de Esquerda e do PCP, passando esta medida como uma medida para resolver problemas, sobretudo das empresas mais frágeis da economia portuguesa, pareceu-nos como era uma medida que, em contraponto com aquilo que nós pretendíamos, que é aquilo que a UGT sozinha conseguiu. Nos últimos anos foram atualizações do salário mínimo nacional, que passou dos 485 euros em 2014 para os 557 este ano, à custa de acordos sucessivos, e nós é que os assinámos todos, porque há quem não tenha assinado nenhum. É bom que tenhamos consciência que estamos satisfeitos com a medida alternativa, porque cabe ao Governo apresentá-la e cabe ser secundada e apoiada à esquerda no Parlamento pelos partidos que suportam o Governo. Portanto, a nós o que era importante é perceber quanto é que isto custa. 40 milhões, mais ou menos a mesma situação que foi colocada pelo Ministro Vieira da Silva em relação à medida da TSU. Se os patrões estão satisfeitos, se o Governo tem margem de manobra para acolher esta medida em sede de orçamento e se tem garantias de ser viabilizada no Parlamento, então não é o GT que vai levantar questões em relação a esta matéria. Portanto, para nós, uma ou outra eram aceitáveis desde que a atualização do salário mínimo tivesse lugar e desde que as matérias constantes do acordo são muitas e que nós queremos ver plasmadas e discutidas a breve e a médio prazo, porque o acordo é de médio prazo, naturalmente é a nossa satisfação. Nós não chocamos de frente. Quem choca connosco de frente há 38 anos é a outra central que é dominada por um partido comunista extremamente ortodoxo. E esse sectarismo leva a dizer que a UGT é amarela, é divisionista, está contra os trabalhadores, é a União Geral de Traidores. Estamos cansados do mesmo paleio. E, portanto, há um momento em que nós temos que fazer frente a quem diz mal de nós, a quem nunca rubrica acordos de concertação social, a quem, na negociação, nunca está disponível para acolher os contributos dos outros. Aquilo que vem daquele pensamento é o único que é a ação, que é correto, é o único que é viável. Para a UGT, a negociação é um princípio de recebimento de contributos de todas as partes que estão sentadas a uma mesa. Nós não somos melhores que os outros. E queria dizer mais. Estamos ao nível dos padrões. Estamos a olhar os patrões na concertação de olhos nos olhos. Não somos subalternos, não somos mordomos. Isso até é uma afronta à classe dos mordomos, que ainda há muitos em Portugal. E espero que se manifestem na Assembleia da República contra esta tirania de dizer que os mordomos estão a favor do patronato. E, portanto, nesse sentido, nós estamos a favor dos direitos dos trabalhadores e não estamos a negociar acordos em perda. Eu quero reforçar isto. A UGT tomou como princípio que aquilo que aconteceu em 2012 foi um acordo interessante para o país, era fundamental para a paz social e, acima de tudo, para o recebimento do empréstimo dos 78 mil milhões de euros, que era a questão do memorando. Agora não tornaremos a negociar acordos em perda. Portanto, isso para nós acabou. A UGT só defenderá os trabalhadores, continua a defendê-los como se defendeu, dentro de uma linha de orientação democrática e plural. Nós, socialistas, na UGT, somos maioritários, nunca esmagamos os meus companheiros social-democratas, nunca. Portanto, todos estamos em paridade e respeitamos todas as decisões. A unidade da central é assente na sua divergência e na sua diferença. A CGTP já disse que não assinava e não participava, portanto não tem que participar na discussão do aditamento. É só isso que eu disse. É evidente que se a CGTP, como era expectável, quer discutir a adenda e, portanto, pode participar no acordo, eu julgo que aqui há sempre um caminho. Primeiro, entra no acordo e depois discutir o aditamento. É preciso cá estar dentro primeiro, como sempre fez. Agora, não estar dentro do acordo, não estar vinculado a ele e querer botar faladura e sugerir alterações, isso não aceitamos. Existem alguns países, como sabem, onde as decisões da concertação social têm aplicação. Digo já a sede das instituições europeias, maioria, onde o Comitê Económico e Social tem assento em Bruxelas. A Bélgica tem, por exemplo, essa prerrogativa. E, portanto, no atual contexto, em que sabemos que há um grupo parlamentar, aliás, dois grupos parlamentares fortes que apoiam o Governo, que são contra a concertação social, que sentido é que faz que a UGT vá agora fazer sugestões para serem chumbadas? Naturalmente que nos resguardamos para num futuro próximo, quando houver um governo que efetivamente defenda a concertação,
que seja daqueles governos tradicionalmente que assumem o poder em Portugal. O Partido Socialista, por exemplo, ou o PSD, que se estiver no governo ou o CDS. Numa primeira oportunidade que essa conjuntura política no país nos permita, nós iremos sugerir a alteração do funcionamento da concertação social, designadamente ao nível das suas prerrogativas. Não faz sentido estarmos a discutir de forma tripartida. Envolve o Governo da República, envolve os patrões, envolve os sindicatos. Todos têm voz, todos participam, todos dão contributos. A decisão final, o Parlamento chumba. Nunca tinha acontecido e isto deve-nos abrir os olhos. Nesta conjuntura, não iremos apresentar qualquer alteração, mas reservamos o direito de a apresentar de forma posterior para garantir que as nossas medidas são efetivamente medidas acatadas a partir do momento em que tenham um acordo tripartido. A questão, como a Raquel coloca, é a desconfiança. Nós não desconfiamos de ninguém. Uma coisa é desconfiar, outra coisa é garantir que quaisquer medidas venham a ser acordadas em sede de concertação social não sejam chumbadas a posteriori no Parlamento. Portanto, isto significa que é como um seguro de vida. Nós às vezes fazemos seguro de vida, não significa que nos vamos ter um acidente no dia a seguir. Mas é uma garantia. Portanto, a garantia que os parceiros sociais vão exigir a UGT em particular irá naturalmente reivindicar que os futuros acordos que venham a ser suscitados e alcançados, e espero que sejam rápidos, alguns em matéria de concertação social sobre a negociação coletiva, e entre os quais se encaixa a questão da caducidade e o combate à precariedade, que é também uma matéria que nós reconhecemos também do movimento sindical português e dos partidos políticos à esquerda, naturalmente que é importante ser discutido em concertação social, reconhecendo que as alterações legislativas cabem ao Parlamento, mas estarmos nós a discutir matérias por proposta do Governo, ouvindo os parceiros sociais, e depois serem chumbadas e serem completamente desvirtuadas, não faz grande sentido. Portanto, a ideia é, antes de obtermos qualquer acordo, é preciso perceber da parte do Governo, temos ou não temos condições para passar na Assembleia da República. Se cabe ao Governo fazer naturalmente esse trabalho de sensibilização e de obtenção de garantias para que isso aconteça, porque senão é mais um esvaziamento e nós não estamos disponíveis para dar tiros no pé. Olha, eu devo dizer-lhe que o Governo, com a forma como rapidamente agilizou uma medida alternativa, veio, apesar de tudo e todas estas dificuldades e desta discussão mediática que está na agenda do país e vossa da comunicação social, vem ajudar a reforçar a concertação social. É claramente um reforço da concertação social. Aquilo que há 2 ou 3 ou 4 dias podia ser visto como uma fraqueza, esta fraqueza transformou-se em força. Ou seja, há um conjunto de atores políticos em Portugal que querem que a concertação social funcione. E então, se querem que ela funcione, temos que lhes dar naturalmente outras prerrogativas para o futuro, que nós também não deixaremos de apresentar. Está forte, saúda-se e vai continuar. Nós estamos sempre sentados à mesa, mas não vamos discutir aditamento se a CGTP, naturalmente, não assinar primeiro o acordo de concertação social. Nós não estaremos nem assinaremos qualquer aditamento.